Louvor parece que estão sempre se superando, né? Na sua dedicação, a gente sente a presença de Deus no louvor. E glória a Deus por vocês que estão aqui hoje, né? Muitos de vocês que estão aqui hoje vieram ontem, né? Alguns que não estavam ontem estão aqui conosco hoje. Para nós é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. Ontem foi tremendo, né? O que Deus moveu neste lugar. Deus usou muito o pregador, falou poderosamente a igreja. Eu particularmente sou partidário, né, de algumas pessoas que estavam aqui ontem, disseram: pastor, a gente gosta de palavra que confronta a gente, que puxa a orelha da gente, que a gente sente Deus mexendo, né? E realmente, queridos, eu amo levar um puxão de orelha da parte de Deus, porque hoje nós precisamos andar no trilho. Estamos vendo dias difíceis, irmãos. É muita heresia no meio evangélico, é muita bagunça no meio evangélico, é muita falta de doutrina no meio evangélico nos dias de hoje. Nós precisamos, irmãos, ser o povo que ama a palavra e ser o povo que ama o Deus da palavra, porque nós estamos vivendo dias complicados. Mas vamos falar de festa, vamos falar de celebração. Eu vou pedir para que o irmão Sebastião me ajude nesse momento, né? Nós vamos ver se a gente consegue fazer algo diferente aqui. Vou pedir para o irmão Sebastião apagar essa luz aqui, que está sobre mim, né? Mais essa outra fileira, ok? Davi, pode soltar aí. Muito bem. Davi, não tem como segurar essa imagem, não? Ele vai repetindo várias vezes. Irmão Jonas, o que é essa imagem? Desenvolvimento de uma árvore, né? Uma árvore. Irmãos, essa árvore, né, nós temos aqui, naquele enfeite que foi feito ali para celebrar ali o aniversário da igreja, falando de maturidade, foi colocado a árvore ali. A árvore representando uma vida frutífera, né? Uma vida madura, uma vida em Cristo. Ela deve produzir os frutos de uma vida em Deus. Quais são os frutos de uma vida em Deus? Humildade, santidade, retidão, né? Fidelidade, amor sacrificial. Tudo isso precisa ser encontrado em nós, como uma árvore que está enraizada em Cristo, né? Se nós formos pegar a luz da Bíblia, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então o próprio Jesus, ele usa a figura de uma videira para falar dele, e não somente dele, mas para falar daqueles que estão fixados nele. E ele diz que a videira, ela tem que produzir frutos, né? Que nós possamos produzir frutos. Mas essa árvore que está aqui, ela também representa, irmãos, o ponto de partida para o nascimento dessa igreja. Essa igreja, para quem não sabe, nasceu debaixo de uma árvore que está nessa rua aqui, lá adiante. A árvore continua lá. Então nós começamos um ponto de pregação debaixo dessa árvore. Eu acredito que no ano 2000, vai contando no dedo aí, nós estamos em 2023. A gente pensa que é fácil você ver uma igreja montada, e não é. Demorou, né? Depois de 4 anos revezando entre a árvore e a varanda da irmã Ana, a gente conseguiu alugar um salão em 2004. Aí em 2004 nós fomos para um salão alugado, próximo à Lagoa Itatiaia. Lá nós ficamos de 2004 a 2016. Só que nós, com ofertas dos irmãos, milagre de Deus, porque às vezes Deus fazia pessoas que não são da igreja, pastor Luiz, pessoas que nunca vieram aqui, ofertar aqui. Você está entendendo? São coisas assim que a gente não explica, né? A gente recebeu ofertas de pessoas que nunca vieram aqui. E aí o que aconteceu? Nós adquirimos esses 2 terrenos e compramos o pré-moldado, fomos pagando. Quando estava tudo pago, em 2016, né, nós levantamos, né, as paredes, colocamos o piso, fizemos o básico e mudamos para cá em 2016. E de 2016 até hoje nós estamos aqui. Mas tudo começou na árvore. Tudo começou ali.
Então nós não podemos esquecer dessa árvore, né? Essa árvore tem um significado para as nossas vidas. Agora eu vou pedir para o irmão Sebastião. Cadê o irmão Sebastião? Vou cansar ele hoje. Me dá luz aqui de novo, irmão Sebastião. E haja luz, né? E houve luz, né? Queridos, para mim aniversário da igreja é uma data muito especial. Por quê? Porque a igreja ela fica em clima de festa, né? A gente trabalha para melhorar a estrutura da igreja, né? E isso foi feito nesses dias. Foi maravilhoso ver aí o trabalho dos irmãos. Também é um momento quando a gente honra as pessoas, né? Também é um momento quando a gente vê pastores amigos, queridos, como o pastor Luiz Carlos, que está aqui hoje à noite. Eu e o pastor Luiz, a gente caminha junto faz tempo, né, pastor? A gente já teve até a oportunidade, irmãos, de viajarmos juntos de férias, né? Faz tempo isso, né, pastor Luiz? 2010, por aí, né? Foi uma experiência muito interessante, maravilhoso, né? E pergunto para os irmãos, o que é necessário para se edificar uma igreja? O que é necessário para que uma igreja seja construída? O que é necessário para que uma igreja seja edificada? Talvez muitos vão falar assim: pastor, tem que ter fé. Eu concordo, tem que ter fé. Pastor, tem que ter trabalho. Concordo, tem que ter trabalho. Pastor, tem que ter oração. Tem que ter oração. Pastor, tem que ter generosidade em contribuir financeiramente. Tem que ter generosidade em contribuir financeiramente, sim. Pastor, tem que ter direção de Deus. E tem que ter direção de Deus, irmão. Se não tiver a direção de Deus, a bênção de Deus, nada acontece. Mas uma coisa eu quero destacar nessa noite: para que seja construída uma igreja, para que seja edificada uma igreja, é necessário que exista cooperação, ação conjunta, pessoas que andam de mãos dadas. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 18, versículo 19. Êxodo capítulo 18, ele fala do encontro de Moisés com seu sogro, Jetro. O sogro de Moisés vai visitar Moisés, e ele encontra Moisés trabalhando, ele encontra Moisés servindo a Deus, ele encontra Moisés desenvolvendo o seu chamado, a sua vocação. Só que ele encontra um Moisés meio cansado, ele encontra um Moisés meio sobrecarregado, porém cheio de alegria no coração, porque estava trabalhando e servindo ao Senhor. Só que Jetro, ele entende no coração dele que ele precisava aconselhar Moisés. E aí, por que ele precisava aconselhar Moisés? Porque ele viu, irmãos, que vinham muitas pessoas procurar Moisés durante o dia para tratar de causas de suas vidas. E nós temos que considerar que saíram do Egito mais ou menos 2.000 pessoas. Agora imagina 2.000 pessoas, o povo vindo consultar e falar somente com Moisés sobre os seus problemas. E o sogro de Moisés viu tudo aquilo, e ele disse para Moisés, a partir do versículo 19: ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a contigo. Amém, igreja? Moisés, ele estava centralizador. Tudo que estava relacionado ao reino de Deus vinha nas mãos dele.
E aí ele recebeu um conselho do seu sogro: Moisés, assim você não vai aguentar, seja mais sábio, levanta pessoas, levanta líderes para te ajudar, levanta homens tementes a Deus, capazes, que vão cuidar de 1.000, de 500, de 100, de 50, até 10 pessoas, mas divide o trabalho. E aí, irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja para esse texto, porque Moisés, ele pegou uma incumbência, um chamado, uma vocação, uma missão dada por Deus, mas ele não teve professor humano algum para ensiná-lo como ele deveria conduzir. E isso me faz lembrar quando eu comecei aqui. Eu comecei sozinho. Eu não tive nenhum pastor ao meu lado para dizer: é assim que começa um trabalho, é assim que faz. Sabe aquela questão de você começar sozinho? Eu, minha esposa, os filhos, os jovens que estavam conosco, e aí a gente começou o trabalho, e começamos, claro, o que você aprende no seminário te dá um norte, né? De como desenvolver muitas coisas, mas muitas coisas você tem que aprender na prática. E é claro que muitas vezes você acaba centralizando o trabalho em você. O que aconteceu com Moisés também aconteceu comigo, irmãos. Houve um tempo em que eu também centralizei muitas coisas, e aí eu comecei a perceber que eu precisava de pessoas que poderiam me ajudar. E aí essas pessoas foram sendo levantadas por Deus, e eu comecei a perceber que o trabalho, ele deve ser feito primeiro a partir da humildade do líder, de reconhecer que ele sozinho não faz as coisas de Deus acontecer, mas ele, com pessoas que Deus levantou, ele pode fazer tudo o que Deus espera que eles façam. E eu comecei a entender, irmãos, que Moisés foi humilde, primeiro para reconhecer que ele precisava ser aconselhado, e ele recebeu aquele conselho do sogro, ouviu o conselho do sogro, e ponderou e colocou em prática. Às vezes nós precisamos ter humildade para ouvir pessoas. O líder não precisa ser sempre aquele que tem as melhores ideias. É permitido que outros tenham as melhores ideias e compartilhem. O líder precisa ser humilde muitas vezes para reconhecer que às vezes ele pode estar errado e precisa ser ajudado. O líder muitas vezes precisa ter a humildade de reconhecer que ele precisa ser menos individualista e mais cooperativo para que outros possam crescer. E quando eu falo tudo isso, irmãos, eu falo olhando para a nossa realidade. Hoje, eu não vejo essa igreja caminhando sem a liderança que ela tem. Eu não vejo essa igreja caminhando sem as pessoas que Deus levantou e colocou à frente de ministérios para que essa igreja caminhe segundo a vontade de Deus. Eu sou servo. E essa, vamos dizer assim, o maior título que eu acho que o ser humano pode ter diante de Deus é o título de ser servo. Para mim, ser servo de Deus está suficiente. Tem muita gente que parece que precisa de títulos maiores, né? Não basta pastor, tem que ter apóstolo, tem que ter vice-arcanjo, tem que ter... E por aí vai. Irmãos, servos, mas todos nós temos o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso ministério. E assim como Moisés levantou pessoas que fizeram a diferença na vida dele, Deus também levantou pessoas que fizeram diferença na minha vida e no crescimento dessa igreja. Pessoas que fazem um trabalho com excelência. E eu quero nessa noite chamar algumas pessoas aqui e quero que a igreja me ajude a orar por cada uma dessas pessoas, para que elas continuem firmes na posição em que Deus as colocou, fazendo um trabalho de excelência para a honra e glória do Senhor neste lugar. Cada pessoa que tem contribuído merece ser honrada e lembrada, né? Então ontem nós lembramos das duas irmãs que começaram o trabalho comigo aqui, a irmã Maria Palmira e a irmã Ana, né? Fiquem em pé as duas aí, só para o povo ver vocês, né? Olha lá, a irmã Maria Palmira está lá no fundo, a irmã Ana está aqui. Então ontem nós homenageamos as irmãs, palmas para elas. As irmãs podem se assentar. Já oramos por elas ontem, né? Mas hoje eu quero chamar mais gente aqui. E eu quero começar pela ação social da igreja. Quero chamar a irmã Cecília e a irmã Eliane, que venham aqui à frente nesse momento. A irmã Eliane já se levantou, a irmã Cecília está vindo no vácuo, né? Essas irmãs são muito dedicadas, né? A irmã Eliane não só atua na ação social, mas também trabalha com as crianças no departamento infantil.
E a irmã Cecília, ela não somente atua com a ação social, mas ela faz caldo, inclusive tem uma panela de caldo preparada ali duas, né? Ela sempre surpreende, né? Eu pensei que era uma, ela falou que é duas panelas de caldo para nós degustarmos no final do culto, né? Sociabilidade, irmã Paola, está por aí? Irmã Paola não está. Intercessão, irmão Jonas, um homem que tem uma tocha acesa na cabeça. O homem ora com fogo. Meu vice-presidente Ricardo Macena, o homem não só é vice-presidente, mas também ajuda na construção civil, né, da igreja. Departamento infantil, a Eliane já está aqui, a Aurinete não pôde estar. Recepção, Sebastião e Ângela, casal aí que não deixa a peteca cair, né? Eles ficam ali na porta, recepcionando todo mundo com um sorriso no rosto, dizendo você é bem-vindo, e quando eles dizem bem-vindo, é bem-vindo mesmo, né? A Unijovem, nós temos a irmã Nicole, que é a líder do Ministério de Jovens da igreja esse ano, e eu sei que tem os apoios aí, o Mateus, a Jaqueline. O Mateus não está aí, a Jaqueline está. Pedi para a Jaqueline vir também para frente. MCM é uma jovem muito bonita, inclusive é tão bonita que eu casei com ela, né? É minha esposa. Então eu vou pedir para que ela venha. Pode trazer a netinha também, porque eu sei que é inseparável, né? Se separar vai chorar, vai dar. As duas vão chorar, né? Aí chora a avó e chora a neta. O Wander não está aqui hoje. Não está. O Wander é o nosso dirigente, é o líder do Ministério de Direção de Culto. EBD, nós temos vários professores, mas minha esposa é uma professora, a Nicole é outra professora, o Ricardo, o Jonas, mas também nós temos o Rodrigo, né? A irmã Eliane já está aqui, né? A irmã Eliane já está aqui, mas o Rodrigo vai vir representar aí a EBD que, vamos dizer assim, considerando que todos os demais já estão aqui, né? Mas o Rodrigo, além de ser professor da EBD, ele também é líder do Ministério dos Embaixadores do Rei, né? É um ministério bastante atuante no nosso meio batista, né? E junto com o Rodrigo nós temos a Luana, que é a esposa, que é a líder das mensageiras do Rei. Não podia ser diferente. O Rodrigo com os embaixadores e a Luana com as mensageiras, junto com a Nicole, que já está aqui. Temos os nossos diáconos, mas pelo que eu estou vendo, 2 casais não estão aqui, mas o Rodrigo e a Luana também são diáconos da igreja, são os mais jovens. Na mídia nós temos o Davi, que está lá atrás, né? Ele que fica projetando as coisas aqui, e o Alessandro Pet, está por aí? Não está hoje, né? Ok, a gente vai pegar ele até amanhã, a gente ainda tem oportunidade, né? O Davi está aí. Davi é um dos meus filhos, né? O mais jovem, o mais novo e ainda solteiro. Ainda, né? Mas já está vias de casar. E é claro, nós não poderíamos esquecer também do ministério de louvor, né? Esse ministério que Deus tem usado poderosamente para mover neste lugar a unção de Deus nos nossos corações. E aí eu chamo o Gabriel, a Isadora, né? O Alessandro. Quem mais do Ministério de Louvor? Tem mais. Mateus não está aqui, meu filho, está trabalhando lá em São Gabriel. A Aurinete, que é líder do Ministério, também não está hoje, né? Mais o Rodrigo, a Luana, a Nicole, né? Então todos estão aqui. Ministério de Louvor, vocês são bênção também na vida da igreja. E eu vou fazer algumas homenagens especiais aqui.
Vou chamar minha sogra aqui na frente. Ela não tem ministério nenhum na igreja, mas ela apoia muito. E quero que ela seja honrada nessa noite pelo apoio que ela nos dá nos bastidores, né? E eu também quero, irmãos, essa noite fazer uma homenagem a um irmão que não está mais aqui conosco na igreja, congrega em outra igreja, que é o irmão João Bento. Porque o irmão João Bento, ele foi membro aqui e ele ajudou na construção dessa igreja, trabalhou bastante aqui, né? E como ele veio hoje, viu, irmão João Bento, nós somos gratos ao irmão pelo tempo que o irmão esteve aqui conosco, né? E colocou muito tijolo nessas paredes, né? Nós queremos honrar o irmão também nessa noite. E nesse mesmo espírito, quero chamar o irmão Jorge aqui também. Ele foi arrebatado? Ah, bom. Falei, meu Deus, se ele foi, nós estamos tudo enrolado. Irmão Jorge também na construção, nos mutirões. Irmãos, sem cooperação, sem unidade, as coisas não acontecem. Eu sou grato a cada pessoa que tem trabalhado, se colocado ao nosso lado para servir a Cristo, o Senhor das nossas vidas, porque a igreja é dele. A igreja não é do pastor Gaudilei, a igreja não pertence a um grupo, né? A bandeira dessa igreja é Jesus Cristo. Ela tem a denominação batista, mas ela é de Jesus, né? Acima de tudo ela é de Jesus. Então agradeço a todos esses irmãos. Tem um casal ali atrás, o irmão José Rogério. Eu gostaria só que os irmãos ficassem em pé, porque eu quero agradecer aos irmãos também, porque os irmãos vieram só no domingo aqui, né? Mas essa semana os irmãos contribuíram financeiramente, né? Mandaram, não sei se foi dízimo, oferta para a igreja. E nós somos muito gratos à cooperação dos irmãos com esta igreja. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida dos irmãos. Peço que a igreja dê uma salva de palmas aos irmãos nesse momento. Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. E para mostrar que cooperação é poderosa, irmãos, em 2 sábados nós pintamos todo o entorno dessa igreja. Essa igreja não estava pintada há mais ou menos 15 dias atrás. Hoje ela está praticamente toda pintada no seu contorno, né, na calçada que faz o entorno da igreja, porque nós nos unimos e essa unidade fez com que o resultado viesse. Então uma igreja unida é uma igreja poderosa. Uma igreja que caminha unida é uma igreja que pode fazer muitas coisas pelo reino de Deus. Então que nós possamos preservar essa unidade. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé para nós estarmos orando por cada uma dessas pessoas que está aqui. Agradeço também aos demais irmãos que têm contribuído, que têm cooperado com a sua presença neste lugar, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com o seu trabalho. Todos que estão aqui, nós agradecemos. Eu também não posso esquecer, irmãos, já ia esquecendo, é duro a gente, por isso que a gente tem que ficar sempre relembrando. Eu tenho que chamar a irmã Lidiane aqui também, esposa do irmão Jonas. Ela é nossa secretária, né? Ela que faz as atas, ela que está tomando conta da secretaria da igreja e faz uma parte muito importante também. Então nesse momento peço que a igreja levante as mãos, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o propósito de celebrar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, a vitória do Senhor sobre a vida desta igreja. Nós declaramos que o Senhor é Deus e que nós somos teus servos. Nós estamos aqui, ó Deus, para servir ao Senhor com o coração completamente, ó Deus, constrangido, ó Deus, com o nosso coração quebrantado diante da Tua glória. Vem agora, Senhor Deus, ó Pai, derramar poder, unção, ó Deus, sobre essas vidas que estão aqui e que o Senhor levantou e colocou à frente de ministérios nesta igreja. Que o Senhor, ó Deus, continue capacitando cada uma dessas pessoas para que elas continuem firmes, servindo ao Senhor com alegria e realizando um trabalho, Senhor Deus, ó Pai, de excelência para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do nome de Jesus, e para que a igreja do Senhor, o reino do Senhor cresça e essa igreja seja ainda mais relevante nesse bairro, nessa cidade, meu Pai, na proclamação do Evangelho de Cristo, ó Deus, e na ministração dos propósitos espirituais que o Senhor, ó Deus,
tem estabelecido em Cristo Jesus, para serem, ó Deus, liberados sobre a vida daqueles a quem o Senhor quer se manifestar. Seja o propósito da cura, da libertação, da restauração, ó Deus, ó Pai, seja o propósito, ó Pai, da salvação, ó Pai, que todos esses propósitos em Cristo sejam estabelecidos sobre a vida da Tua igreja. E nós te agradecemos, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Essa é a nossa certeza, é a nossa convicção de fé. Nós oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos dêem uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Os irmãos podem voltar aos seus lugares nesse momento. Convido a sim. Sempre fica alguém escondido, né? O pastor Lucas ficou escondido aqui atrás e eu esqueci de mencionar ele aqui. Mas, irmãos, temos aqui o nosso querido pastor Lucas, né, que é cooperador nosso, parceiro nosso, né? É um homem que Deus levantou para me ajudar aqui, e por isso nós vamos orar por ele. Não vai ficar sem oração, né? Peço que a igreja fique em pé também, de novo. E nós vamos orar pelo Lucas, pastor Lucas. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, pastor Lucas. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor tem operado através da vida dele, na vida da tua igreja, Pai. Juntamente com ele queremos agradecer pela vida da Kesley, ó Deus, da Sofia. Ó Deus, nós vimos a Sofia nascer aqui, Pai. Ó Deus, dentro desta igreja, Senhor. Deus, eu lembro quando, ó Deus, o Lucas veio para cá, ele não era pastor ainda. Ó Deus, ficou um ano aqui, ó Deus, conosco, esperando o momento da ordenação, do concílio. Ó Deus, e tudo aconteceu debaixo da tua vontade. Hoje, meu Pai, ó Deus, ele está ordenado, pastoreando, meu Pai, não somente aqui nesta casa, não somente aqui nesta igreja, mas em terrenos, como missionário da Cibames, e também à frente, meu Pai, ó Deus, da Jumacento, Senhor, ó Deus, servindo ao Senhor com a Juventude Batista, ó Deus, enfim, o Senhor capacitou ele para que ele estivesse, Senhor Deus, ó Pai, à frente de muitos trabalhos, porque o Senhor viu nele valor, e o Senhor tem colocado nele dons e capacidades para que ele seja usado poderosamente nesse tempo, ó Deus, nesse ministério tão precioso que é o ministério pastoral, Senhor, que é o ministério, ó Deus, da ministração da palavra. Ó Deus, que o Senhor continue usando ele, meu Pai, e que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua família, sua esposa, sua filha, ó Deus, seu ministério. Nós colocamos a vida do teu servo nas tuas mãos e agradecemos pela vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, em pé, a equipe de louvor vai estar cantando um cântico, e aqueles que vieram preparados terão a oportunidade de vir aqui no altar e devolver a Deus dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós devemos dar com alegria, né? Que nós devemos dar com o coração alegre, que nós devemos entregar no altar de Deus o dízimo. Você não entrega, você devolve. O dízimo é uma devolução, né? Nós somos mordomos de Cristo. Então, quando você vem e entrega o dízimo, você está devolvendo a Deus o que lhe pertence. Então, com alegria, quem está preparado, bem preparado, pode vir aqui à frente, entregar o seu dízimo, e depois nós vamos estar orando por vocês, tá bom? Glória a Deus. Nesse espírito de alegria, vamos entoar, vamos entronizar a graça do Senhor essa noite, amém?